quero falar sobre crise espiritual. Todos nós, como crentes, por mais crentes que nós sejamos, algum dia a gente teve vontade de desistir de ser crente. Vocês estão comigo ou eu estou sozinho nessa? Né? Mas Jesus, ele não desiste da gente. Não desiste. E Jesus era pastor de um grupo. Ele estava edificando a sua igreja. Os primeiros membros que ele chamou foram os 12 discípulos. E logo após a ressurreição de Jesus, a igreja que Jesus pastoreava entrou em crise. 7 discípulos quiseram desistir. E Jesus foi atrás para consertar o negócio. Tá certo? E lembre-se que Jesus tinha poder de transformar a pessoa. Então, eu quero que você leia comigo e deixe o texto aberto. Nós vamos fazer a exposição do texto. Eu vou pontuar aqui algumas lições práticas. O tema é: Jesus não desiste de você. Amém? Jesus não desiste de você. Se você é crente, se você tem um chamado de Deus, se você é filho de Deus, você pode passar por qualquer tipo de crise, mas você vai superar essa crise e você vai servir ao Senhor com alegria. Tá bom? Então, você enfrentou essa chuva toda para vir aqui, eu tenho que dar uma mensagem de encorajamento para você, senão, tá certo? Então vamos lá. João 21, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Ninguém pode servir a Deus se não for chamado por Deus. E a Bíblia diz que todo crente tem pelo menos 3 chamados na sua vida. Primeiro, o chamado eficaz, o chamado da graça irresistível para se tornar crente. Aqueles que Deus predestinou, a estes também chamou. Chamado para ser crente. Segundo lugar, você tem um chamado ministerial. Cada um é capacitado por um dom espiritual e é colocado dentro do corpo de Cristo para exercer um ministério. Um ministério. Terceiro tipo de chamado. Todo crente é chamado para algum tipo de tarefa. Então, você foi chamado por Deus para ser crente? Você foi chamado por Deus para exercer o ministério da música? Você foi separado por Deus para exercer esse ministério aqui na igreja de Pinheiros. Então você tem pelo menos esses 3 chamados. 3 chamados. Eu fui chamado para ser crente, eu fui chamado para o ministério pastoral, e eu fui chamado para ser pastor aqui nessa igreja. Não sei quanto tempo, mas fui chamado para estar aqui pastoreando essa igreja. Só que apesar de tantos chamados, nós entramos em crise espiritual. E é tão interessante isso, porque esse capítulo 21, que está aqui colocado no Evangelho de João, como se fosse um adendo. Porque quando a gente lê o Evangelho e aparece aqui a ressurreição de Jesus, e termina o capítulo 20, falando justamente sobre o objetivo do Evangelho, eu penso que naquele momento o Espírito Santo falou: não, tem que botar mais um capítulo, capítulo 21. Porque esse capítulo 21 vai falar dessa crise vocacional que estava acontecendo na igreja. Nesses versos de 1 a 3, nós temos aí 7 dos discípulos de Jesus estavam reunidos junto ao mar de Tiberíades, e Pedro, que era o líder dessa patota, disse: eu vou o quê? Pescar. Em outras palavras, eu vou novamente abrir a minha empresa de pescas, eu vou desistir de ser apóstolo, eu vou desistir de ser discípulo, eu vou voltar às minhas atividades antigas.
Eu não vou ser mais esse negócio de ser apóstolo, de ser pregador do evangelho. Isso não tem futuro. Não tem futuro. E é tão interessante que quando ele diz vou pescar, ele arrasta consigo pelo menos mais 6 com ele, ou 5 ou 6 com ele. E aqui, meus amados irmãos, o que significa essa crise vocacional de Pedro? O que significa essa expressãozinha, vou pescar? Em primeiro lugar, Pedro e os seus companheiros, que foram chamados por Deus, eles não se fizeram discípulos, mas diz lá o texto, se você pegar lá Marcos capítulo 1, verso 16 e 19. Vamos ver lá para você ver. Marcos capítulo 1, verso 16 e 19. Abra a sua Bíblia, por favor. Marcos 1, 16 a 19. Você vai descobrir. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram o quê? Pescadores. Vamos ler juntos, versos 17 e 18? Vamos lá? Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando a rede. E logo os chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados. Seguiram o que após? Jesus. Eles abandonaram tudo para seguir Jesus. E eles tiveram um chamado específico de Jesus, para ser de Jesus e para exercer o ministério que Jesus queria que eles exercessem. Mas, meus amados irmãos, quando Pedro diz vou pescar, ele está simplesmente dizendo, eu vou abrir mão do meu chamado, da minha vocação. Eu não quero ser mais apóstolo. Eu não quero ser mais presbítero. Eu não quero ser mais diácono. Eu não quero ser mais do ministério de música. Eu não quero mais trabalhar na igreja. É desistir do chamado de Deus. Quanta gente hoje na igreja que está passando por crise vocacional. Está na igreja, já trabalhou muito na igreja, já foi usado por Deus muitas vezes, mas entra num processo de abatimento, de crise espiritual. E começa a rejeitar essa vocação que Deus lhe deu. Mas o vou pescar de Pedro significa não somente desistir da vocação, uma tentativa de desistir da vocação, mas desprezar toda a formação e o investimento que foi feito por Jesus. Você já pensou nisso? Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, se encarnou, esperou 30 anos para começar o seu ministério. Durante 3 anos de ministério, Jesus investe a vida dele. Você imaginou isso? Todo o investimento que Jesus fez, todo o plano de Deus que Deus tinha para a vida deles. Jesus andou com esses discípulos, comeu com esses discípulos, fez milagres perante esses discípulos, trabalhou no caráter desses discípulos, ensinou esses discípulos. Significa aqui que houve todo um investimento, e não foi investimento teológico, investimento de seminário, foi investimento divino. E eu fico olhando para você que está querendo desistir, está desanimado. Deus veio lá do céu, morrer na cruz, para salvar você. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. Deus colocou você dentro da igreja. Deus investiu na sua vida. Você é precioso para Deus. E quando você diz, eu não vou fazer mais, é como se você estivesse dizendo assim, olha, eu desprezo tudo isso que o Senhor fez por mim. Isso não vale nada. E meus amados irmãos, infelizmente, tem muita gente pensando assim, vou voltar a pescar. Eu não quero mais saber dessa missão. Eu não quero saber mais dessa vocação. E às vezes nós não estamos imaginando que para que eu fosse crente, para que você fosse crente, Jesus Cristo teve que morrer, teve que receber sobre si toda a ira justa de Deus. Ele teve que se humilhar, ele tem que ter sido obediente, servo.
teve que enfrentar a cruz, teve que enfrentar todas as hostes malignas. Ele fez tudo isso por mim e por você. E você diz, não, estou fora. Estou fora. Mas terceiro lugar, vou pescar, significa uma tentativa de desistir da vocação, significa desprezar todo o investimento que Jesus fez por você, que Deus fez por você. Mas em terceiro lugar, significa fugir do propósito de Deus. Fugir do propósito de Deus. Deus tinha um propósito para Pedro. Ele seria grandemente usado por Deus. Pedro seria aquele apóstolo, que foi aquele apóstolo, queria abrir o evangelho, não somente para os judeus, também para os gentios. Pedro seria aquele instrumento, aquele líder estratégico que Deus usaria. Os outros discípulos também. E você vai observar que a foco está em Pedro aqui, porque foi Pedro que pregou o primeiro sermão após o derramamento do Espírito Santo, quando quase 3.000 pessoas foram o quê? Convertidas. Foi Pedro que foi à casa de Cornélio. Foi Pedro que abriu as portas do cristianismo para os samaritanos. Foi ele que escreveu as 2 cartas preciosíssimas à igreja perseguida. Foi Pedro um instrumento especial nas mãos de Deus. Deus tinha um projeto maravilhoso para a vida dele. E ele está dizendo agora, vou pescar. Vou pescar. É como eu vejo aqui na igreja, e vejo na vida de alguns irmãos, o cara passa a vida toda dando aula. Aí diz, vou me aposentar e vou para a Baixada, né? Abrir uma pousada. O cara nunca não sabe o que é pousada, nunca foi na Baixada, mas inventa isso. Aquele cara que diz, eu vou agora ser criador de gado. O cara não sabe nem o que é boi. Mas há uma crise dele, ele passa por esse... Ele tem umas ideias assim, iluminadas, e ele não está preocupado. Será que esse é o propósito de Deus para a minha vida? É isso que Deus quer para a minha vida? Mas, irmãos, quando Pedro diz assim, vou pescar, ele está prejudicando a vida de outras pessoas. Se você é presbítero e diz, eu não quero ser mais presbítero, preste atenção que junto com você vai a sua esposa, vão os seus filhos, vai a sua casa, vai a sua família. Quando Pedro diz assim, eu vou pescar, observe que 6 foram com ele, 6. E é tão interessante isso na igreja, tão interessante, que para desistir, o discurso não precisa ser muito elaborado. Tá certo? Quando Moisés mandou lá os 12 espias, vocês se lembram? 2 deram relatório o quê? Positivo. 10 negativo. Aí o que Josué aprendeu? Ele aprendeu a lição. Quando foi para Jericó, ele só mandou quantos? 2. Porque se desse 1 contra 1, ele dava o voto Minerva. Né? Dava o voto Minerva. É tão interessante esse discurso. Eu fico vendo aí as pessoas falando de igreja, criticando a igreja, desmotivando. Ao invés da gente ter uma palavra de encorajamento, ao invés da gente ter uma palavra de positiva, proativa, dizendo, meu irmão, isso é Cristo que você está passando, vamos para frente, vamos orar, deixa de besteira, muda de ideia, você não pode viver sem servir a Deus, você é um filho de Deus, você tem compromisso com Deus, você foi eleito por Deus, você foi salvo por Deus, você foi capacitado por Deus. Muitas vezes a gente tem uma palavra negativa, irmãos. E quando eu digo assim, eu vou desistir, pode ter certeza que muita gente na igreja vai ser levantada para desistir com você. Porque o discurso pessimista, o discurso da desconsagração, ele é mais forte do que o discurso da consagração. Tá certo? Mas vamos ver aqui, à luz do texto, porque o texto, o Pedro e esses 11 aqui, eles não apresentam no texto os argumentos porque
eles estavam querendo desistir. Aí a gente tem que fazer uma pesquisa na Bíblia. Porque toda crise tem uma ou mais causas, né? A crise espiritual de Elias foi por causa de uma depressão. A crise da esposa de Jó foi porque ela perdeu a família, os bens e o cartão de crédito e tudo. Foi no pacote. Ela entrou em crise. A crise, né, de Noemi foi porque ela perdeu o marido, os 2 filhos e ficou triste, amargurada, e ela entrou em crise espiritual. Eu não sei qual é a causa da sua crise. Estou querendo desistir. Vamos ver aqui alguns argumentos que a gente encontra nos evangelhos a respeito de Pedro. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Jesus começou a igreja com os judeus, né? E a primeira pergunta que o judeu faz é: quanto é que eu vou ganhar com isso? Tá certo? O judeu é tão sabido que ele tem um lago lá, que ele pôs o nome de Mar da Galileia, porque se precisar vender, vende o lago como se fosse mar. E veja a pergunta, capítulo 19 de Mateus. Jesus, no versículo 27, veja lá, 19, 27. Jesus disse lá na frente, mais adiante, versículo 23, então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará o quê? No reino dos céus. E então Pedro falou: pronto, estão perdidos. Veja a pergunta que Pedro faz, veja lá no texto, mais embaixo. Versículo 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, versículo 27, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando a regeneração, o Filho do Homem, se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então Pedro, ele está com uma crise. Aqui, ele transparece aqui, que ele diz: quanto é que eu vou ganhar? Será que eu vou ter sustento? Se é difícil o rico entrar no céu, significa que se nós formos para o céu, não vamos ficar ricos. Vai ser muito difícil. Então Jesus já dá aqui a recompensa material e dá também a recompensa o quê? Espiritual. E meus amados irmãos, há muitas pessoas que desistem da sua vocação, porque se ele se dedicar mais no trabalho dele, fora da igreja, ele vai ganhar mais dinheiro do que ficar gastando tempo aqui na igreja com gente problemática. É verdade ou não é? Tem muita gente hoje que abre mão dos seus compromissos, da sua vocação com Deus, mesmo sabendo que a vocação ele deve ser exercida fora da igreja, mas ele rompe os seus compromissos com Deus, porque é mais vantajoso, materialmente falando, ele trabalhar para o mundo, ele acumular riquezas materiais. Mas será que isso é fato? É fato. Mas será que isso é verdadeiro? Não, porque a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E aqui é uma promessa de Deus, que tudo que você faz para Deus, Deus paga direito. Deus é um grande recompensador. Deus não é injusto para ficar esquecido nem de nada que você faz. Até um copo d'água, se você der para um servo de Deus em missão, diz a palavra de Deus que você será galardoado. Você será abençoado. Mas aqueles 6 ali desistiram. Na hora de começar a igreja, pós-ressurreição, quando eles viram ali as ameaças dos judeus, eles disseram: pelo amor de Deus, isso não tem futuro. Não tem futuro.
Vamos ler Mateus 26. Mateus, capítulo 26, versículo 75. Segunda causa possível da desistência vocacional de Pedro e daqueles irmãos, talvez fosse a questão da recompensa material. A outra possibilidade, Mateus 26, versículo 75. Se você ler o 74, você vai entender melhor. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o quê? O galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou o quê? Amargamente. Uma segunda possível causa, a gente poderia contratar um psicólogo aqui, Daniel está aqui, seria a decepção consigo mesmo. Ele achava que ele era o melhor discípulo de Jesus. Ele achava que ele poderia dar a vida por Jesus. Sabe aquele crente que diz: sou o reformador do século XXI. Nós vamos reformar a igreja evangélica brasileira. E a primeira dificuldade que o cara tem, problema que ele enfrenta, ele desiste. Porque Pedro era um homem soberbo, espiritualmente falando. Ele se achava o melhor dos apóstolos. Ele se achava o primus inter pares. Ele achava que era o primeiro entre todos. E ele tem essa decepção. E ele só não foi destruído aqui, a sua fé só não foi destruída por causa da intercessão de Jesus. Irmãos, tem muita gente na igreja que desistiu, está com vontade de desistir porque tentou fazer, não conseguiu, se frustrou, se decepcionou, se machucou, se amargurou, fez votos, não cumpriu os votos, e eu não presto mesmo, então é melhor eu largar esse negócio. Mas vamos lá, Lucas capítulo 22, terceira possível causa. Lucas capítulo 22, nós estamos fazendo uma análise psicológica aqui de Pedro, né? Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lucas 22, versículo 32. Ele diz: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando o quê? Te converteres, fortalece o quê? Os teus irmãos. Então preste atenção. Jesus está dizendo aqui que Pedro tinha fé. Então ele era uma pessoa o quê? Convertida. Só que Jesus diz assim: quando te converteres, Jesus está colocando aqui justamente aquela conversão que ele precisava ter a respeito da sua soberba pessoal. E o que Jesus coloca aqui para ele é o seguinte: você, quando se converter, você, ao invés de desanimar os seus irmãos, de chamar os seus irmãos para voltar a pescar, você precisa o quê? Fortalecer, encorajar. Então, meus amados irmãos, a gente pode colocar aqui, olhando para o texto de João capítulo 21, que Pedro precisava se converter ainda da sua soberba espiritual. Você pode ser crente, mas você pode estar num laço de iniquidade, você pode estar preso a fortalezas espirituais mentais, você pode estar cheio de si, você precisa ser quebrantado, você precisa se humilhar, porque você é uma pessoa chamada por Deus, amada por Deus, e Deus tem um projeto para a sua vida. Mas você precisa se converter. Você precisa reconhecer que com esse espírito, com esse coração, Deus não vai usar você. Agora, irmãos, voltando para o texto, e agora para a restauração vocacional de Pedro e dos discípulos, nós vemos que Jesus, então, usa algumas estratégias no texto. A primeira delas está nos versos 6 e 7.
6 e 7. João 21, 6 e 7. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se o quê? Ao mar. Veja que Jesus agora vai restaurar Pedro e os outros discípulos. E a primeira coisa que Jesus Cristo faz nesse processo de restauração é repetir um milagre. Abra a sua Bíblia, por favor, volta lá em Lucas, capítulo 5. Você vai descobrir que foi numa pesca miraculosa que Pedro foi chamado para o ministério. Pedro foi chamado para o ministério. Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Mas vamos rapidamente, versículo 5, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra o quê? Lança a rede. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e romperam-se a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado, e foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E diz no versículo 11, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Se fosse hoje, Jesus teria gravado o vídeo da primeira pesca, chamava Pedro, e repetia o quê? O vídeo, para dizer assim: meu filho, você foi o quê? Chamado. Presta atenção, meu irmão. Se você foi chamado por Deus, o seu chamado é irrevogável. Você não tem para onde ir. Ou você volta para Jesus, ou você volta para a missão, ou você volta para o trabalho, ou você não vai ser feliz da vida. Você vai pescar a noite toda e não vai pescar nada. Você vai precisar de Jesus. Não adianta fugir. Deus vai cercar você com tribulações, Deus vai cercar você de todo jeito, Deus vai mandar tempestade, vai mandar baleia, Deus vai fazer um salseiro na sua vida. Não fuja da sua vocação. Você precisa entender que você não é do mundo. Você foi comprado por Jesus, e você é dele, você não se pertence. Mas em segundo lugar, o que eu acho interessante aqui, Jesus repete um milagre para dizer para Pedro: você é uma pessoa o quê? Chamada por Deus. Segundo, Jesus se manifesta pela terceira vez. Pela terceira vez. Após a sua ressurreição e até a sua ascensão, Jesus apareceu somente para os seus, só para a sua igreja. Maria Madalena, as mulheres, Cleopas e seus companheiros, Simão, aos discípulos, exceto Tomé, aos discípulos com Tomé, aos 7 junto ao mar de Tiberíades, Pedro e mais esses 6 discípulos. Preste atenção, para ajudar esses 7 irmãos voltarem para a vocação, Jesus apareceu e se manifestou na vida deles. Jesus vai atrás deles. Lembra da carta que Jesus escreve para a igreja de Apocalipse? Diz assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Volta à prática das boas obras. Volta para aquilo que você foi chamado. Então veja bem, irmãos, Jesus não somente repete o milagre, mas Jesus se manifesta diante de Pedro, ressurreto. E não há dúvida, porque o próprio Pedro reconhece isso, os outros reconhecem. Diz o texto sagrado que ninguém teve coragem. Veja lá, no versículo 12. Disse-lhe Jesus:
vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque quem conhece Jesus e quem é conhecido de Jesus, está perdido, porque Jesus vai na cola dele direto. Você sabe que você é de Jesus, Jesus sabe quem é você, e Jesus não vai desistir de você. Não vai. Terceiro lugar, terceiro passo da restauração vocacional de Pedro. Jesus tem uma conversa particular com Pedro. E aqui, nessa conversa particular, alguns pontos são colocados por Jesus. Versos 15 a 17, Jesus diz para Pedro o seguinte: Pedro, para me servir, a base do relacionamento é o amor. Se você me ama, você me serve. Se você me ama, você vai cuidar das ovelhas. Esse amor, você não tem, Pedro. Esse amor vai ser derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Esse amor não é essa expressão de soberba que você tinha, que você se manifestou. E a pergunta de Jesus aqui é clara, ele repete 3 vezes. Porque ele havia negado a Jesus 3 vezes. E ele dizia para Jesus que o amor dele era maior do que todos os amores do mundo. E Jesus está dizendo, você só pode fazer a minha obra, apacentar as minhas ovelhas, se você me amar acima de todas as coisas, Pedro. Porque antes você amava a si mesmo. E aqui, meus amados irmãos, nós não podemos servir a Deus se não for por amor a Deus. É o amor a Deus. E é só você ler 1 Coríntios capítulo 13, você vai descobrir que ainda que você tenha todos os dons, que ainda que você fale todas as línguas, que ainda você dê o seu próprio corpo para ser queimado, se você não tiver amor, nada disso o quê? Aproveitará. Nós estamos aqui, nós temos que servir a Jesus, porque nós amamos a Jesus, e o nosso amor por Ele está acima de todos os amores desse mundo. Nós servimos por amor. Segunda coisa, Pedro, que eu quero dizer para você, versículo 18, ele vai usar a figura do velhinho. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Usa a figura do velho, porque velho não manda mais nada. Depois chega na idade, quem manda são os filhos, né? É o genro, é a nora, é a mulher se estiver bem na cabeça. O que é interessante nesse texto aqui, é que diz, Pedro, da agora em diante, é o seguinte: não é você que diz para onde você vai. Você vai o quê? Seguir a minha orientação. Você vai ser dirigido por mim. Dirigido por mim, Pedro. Você se lembra que lá, quando ele estava em Jope, e Deus fez uma revelação para ele ir na casa, lá do policial, do centurião, e ele não queria ir. Não queria ir. E Deus então manda não somente o Espírito Santo falar com ele, mas manda levar os 3 policiais para que ele vá fazer a obra dele. Irmãos, a minha vida, a sua vida como filho de Deus, como servo de Deus, como vocacionado de Deus, não é uma vida independente da vontade de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Versículo 19, capítulo 21. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes o quê? Segue. Terceira lição que nós aprendemos aqui, nessa conversa particular. Pedro, no ministério, você tem que me seguir. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Você vai ter decepção com pessoas, você vai ter decepção com igrejas, você pode passar por grandes decepções institucionais, você vai se sentir rejeitado, injustiçado, mas olha para mim, Pedro, você tem que me seguir. E por fim, meus amados irmãos,
Esse Pedro perguntou a Jesus, no versículo 21, perguntou a Jesus: e quanto a este? Estava perguntando sobre João, apóstolo do amor. E Jesus então dá um fora em Pedro. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, é da sua conta? O que é que te importa? Quanto a ti, segue. O que é que nós aprendemos com isso? No ministério, irmãos, Deus tem um projeto específico para cada pessoa. Cada um vai viver a sua experiência com Deus. Não fique olhando para a sua vida, copiando a vida dos outros, porque o projeto que Deus tem para nós é individual. Ele tem um plano para cada um, Ele tem uma vontade para cada um. Deus vai usar você. Você é singular, a sua vida é específica, o projeto de Deus para a sua vida é específico. Ainda que a gente esteja na mesma igreja, no mesmo corpo, Deus vai nos usar de forma diferente. Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos ficar de pé, vamos encerrar, lendo o que Pedro vai escrever lá adiante. 1 de Pedro, capítulo 5. Pedro agora está cheio do Espírito Santo. Pedro agora está convertido. Pedro agora está mais velho na fé. Pedro voltou para fazer o projeto de Deus da sua vida. E o Espírito Santo usa Pedro para escrever essa carta. E veja o que esse Pedro vai dizer para mim e para você. A partir do versículo 6, 1 Pedro 5, 6 a 11. Vamos ler juntos, bem forte. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Se você está aqui nesta noite, você que está nos assistindo pela internet, você diz: pastor, eu estava até querendo desistir, mas depois desse sermão eu não vou desistir mais não. Deus não desiste de você, meu irmão. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, volta e põe a mão no arado. O seu lugar é na igreja, o seu lugar é servindo a Deus, o seu lugar é fazendo aquele projeto que Deus tem para a sua vida. Não desista. Não desista. Senhor Deus, olha aqui para cada vida que está aqui, para cada coração. Tu sabes, ó Deus, os problemas, as lutas, as angústias, as decepções. Mas Tu és o nosso Deus, e a nossa vida não tem sentido se não for fazendo a Tua vontade, Senhor. E nós queremos Te servir por amor, com alegria. Queremos fazer a Tua vontade, ó Deus, com prazer. Com prazer. Toca naqueles corações que estão desanimados, que estão pensando em desistir. Corações que estão desiludidos, desmotivados, Pai. Rompe nesta noite toda barreira de pecado. Que haja libertação espiritual. Que haja, ó Deus, renovação de afeto, de esperança no coração desses irmãos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, o nosso desejo. Porque nós somos tão fracos, Senhor, tão frágeis. Sustenta-nos, fortifica-nos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.